Mas hoje nós vamos encerrar a nossa série de sermões intitulada A Vida no Monte. Série baseada no Sermão do Monte de Jesus, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Irmãos, foi uma verdadeira jornada, uma grande e abençoada jornada. Eu fui verificar e essa nossa jornada ela começou no dia 26 de janeiro desse ano. Então a gente passou quase o ano inteiro pensando só no Sermão do Monte, pensando só em 3 capítulos da Bíblia. Eu gostaria que você recebesse isso no seu coração, de que às vezes Deus não fala com a gente, não é porque a Bíblia perdeu o seu valor, mas é porque às vezes a gente tem pressa demais. A gente vai muito afoito, a gente quer ler e já saber o que está acontecendo, e se não entendeu a gente já fecha, já vai para o Instagram, já vai para as redes sociais, vai ver uma série. Não. O nosso esforço, o nosso empenho ao longo dessa série foi realmente ouvir a Deus. Você acha que dá para desligar isso aí? Esse de cima? O barulhento? Então, irmãos, quem trouxe a Bíblia aí? Levanta ela pro alto. Isso é um? Acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia, a partir do capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 1. Eu quero ler o verso 1 e o verso 2 nesse primeiro momento. Mateus 5, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo, versículo 1 e versículo 2. Foi assim que nós iniciamos essa nossa jornada. Você se lembra do título do primeiro sermão dessa série? Eu lembro, obviamente, eu pelo menos tinha que lembrar. Ouça a Jesus. Esse foi o título da nossa primeiro sermão. Foi a forma como iniciamos essa nossa jornada. Ouça a Jesus. E hoje, no sermão de número 34, o último sermão dessa série, nós vamos pensar para fechar esse ciclo. Ouça e obedeça a Jesus. O movimento nesse texto, versículos 1 e 2 de Mateus capítulo 5 é claro. Há 3 coisas que a gente precisa atentar no versículo 1 e 2 de Mateus 5. Jesus viu as multidões, ele parou para que os seus discípulos se aproximassem e ele ensinou, dizendo, falando. Mas precisa haver uma postura, óbvio, daqueles que estão ouvindo de realmente obedecer o que Jesus está dizendo. E é sobre isso que nós vamos falar. Muitos estudiosos encaram o Sermão do Monte como um grande retiro que Jesus fez. Tem uma coisa que crente gosta disso, né? Retiro, acampamento, gosta de ficar horas, até dias juntos. E alguns estudiosos vão dizer que o Sermão do Monte foi um grande retiro que Jesus fez, porque ainda que seja conhecido como o Sermão do Monte, Jesus trata vários assuntos aqui. E não faz isso de uma forma simplista. Jesus nunca aborda as coisas de uma forma simplista. Ele é simples. Ele fala com a gente, ele ensina a gente para que a gente possa ouvir e praticar. Mas ele não é simplista. O nosso esforço de estudar o Sermão do Monte como um todo é porque entendemos que uma porção específica do Sermão do Monte não pode ser compreendida completamente sem ter em mente a totalidade do Sermão do Monte. É isso que acontece muitas vezes. As pessoas pegam porções dos textos e aplicam esses textos de forma isolada e criam monstruosidades, criam doutrinas que surgem das suas próprias cabeças,
criam regras que surgem das suas próprias experiências. E isso acontece muitas vezes com o Sermão do Monte também. Mas o nosso esforço foi entender versículo a versículo, dentro do seu contexto, para compreender a verdade de Jesus. Uma das coisas que Deus gritou com a gente durante esse tempo foi que o Sermão do Monte não foi pregado por Jesus para nos ensinar o que fazer. O Sermão do Monte foi pregado por Jesus para nos ensinar o que não é apenas sobre o que fazemos. A vida no monte, o título dessa série, a vida no monte, ela é vivida com contentamento, com satisfação do Senhor. É uma vida que encontra uma felicidade que só pode ser encontrada em Deus. Esse é o primeiro assunto de Jesus no Sermão do Monte, quando ele fala sobre as bem-aventuranças. Jesus ele começa falando, então, a partir do versículo 3 até lá o versículo 12, ele fala sobre as bem-aventuranças, e bem-aventurados aqui é felizes, alegres, mas não é feliz de riso frouxo, não é aquela pessoa que dá risada por qualquer coisa, não. É sobre uma felicidade verdadeira. A ideia no original é que é alguém que é abençoado com felicidade. É um tipo de felicidade que só pode ser encontrado em Deus. Mas é claro que aquilo que acontece dentro de nós precisa necessariamente vai se tornar algo externo. Então Jesus ensina que a obra dele em nós precisa ser percebida pelos outros. Tanto é que Jesus, com duas ilustrações maravilhosas, ele nos ensina isso claramente. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14, ele vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. Somos o sal dessa terra e somos a luz desse mundo. Devemos influenciar, devemos entregar direção, luz para esse mundo, entregar sabor, propósito, alegria para o mundo que vivemos. Mas, obviamente, isso não é possível se fazermos isso a partir de nós mesmos. Nós precisamos da palavra de Deus para isso. É na palavra de Deus que está baseada a nossa fé. É na palavra de Deus que está fundamentado a nossa fé. E é por isso que a partir do verso 17 de Mateus capítulo 5, Jesus começa a tratar então sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus. E ele fala então sobre 6 exemplos, 6 situações específicas, 6 assuntos específicos que os mestres da lei da época estavam ensinando de acordo com os seus próprios desejos, acrescentando coisas à lei ou até mesmo tirando coisas da lei. Mas o ponto é desvirtuando aquilo que era a palavra de Deus de fato, o que era a lei de Deus estabelecida. Então, até o final do capítulo 5, nós vamos perceber Jesus dizendo 6 vezes a mesma coisa. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo. É Jesus dizendo, isso aí que estão inventando sobre a lei de Deus não é verdade, mas eu vou ensinar vocês o que é a verdadeira interpretação da lei de Deus. E esse é um grande problema que enfrentamos, também nos nossos dias. Por apenas mover a nossa vida de fé por aquilo que foi dito pelos outros, nós também praticamos os princípios errados. Mas Jesus ensina aos seus discípulos como eles devem viver. Então ele trata sobre a interpretação da lei de forma prática. E o objetivo de Jesus é mostrar como deve ser a nossa postura diante dos mandamentos de Deus. Avancemos para o capítulo 6, onde o assunto de Jesus é hipocrisia. Hipocrisia e vida no secreto. Jesus trata de máscaras. Jesus trata da famosa 2 caras. Essa vida no secreto também necessariamente ela é externada. Mas a hipocrisia é uma desgraça. A hipocrisia é um mal enraizado, mas ele fica enraizado nas nossas vidas de forma sutil. A hipocrisia nos faz acreditar que somos aquilo que não somos. A hipocrisia nos faz querer representar diante dos outros aquilo que não somos. Querer parecer diante dos outros mais crente do que aquilo que somos de fato. É assumir uma roupa, uma postura de santarrão, de religioso, de fariseu, enquanto o coração está podre. O coração está longe de Deus. O único remédio para a hipocrisia é vida no secreto.
Jesus ilustra e aplica isso muito bem a partir de 3 disciplinas espirituais, que era muito comum, as principais do povo judeu. Oração, esmola, ajuda aos necessitados. Qual que é o outro? Oração, esmola e jejum. O problema é que aquelas pessoas estavam fazendo isso para serem vistas, para serem reconhecidas. Faziam o que faziam para que os outros olhassem e falassem assim, ó, parabéns, você é um crentão. Parabéns, Moreno, ganhou uma estrelinha no céu. As pessoas viviam a sua religião, a sua espiritualidade para serem reconhecidas pelos outros. Jesus desconstrói isso. O único remédio para a hipocrisia, e esse remédio é tratamento contínuo, é vida no secreto. É oração e comunhão com Deus. É ajuda aos necessitados, mas não para mostrar que tu está ajudando alguém, mas é porque crê que tu recebeu muito mais de Deus. E que tudo que tu tem agora pertence a Deus, logo pertence então aos propósitos de Deus. Quando você jejua, não é para mostrar para os outros que você está mais espiritual que eles. Não é para ficar dizendo, ó, fiz 8 horas de jejum, da meia-noite às 8 da manhã. Ainda é sem vergonha, né, um cara que fala um negócio desse. Mas muitas pessoas fazem isso. Fazem coisas boas na ânsia de mostrar que são bons. O nome disso é hipocrisia. O nome disso é pecado. Bom, o texto segue. Chegamos no capítulo 7, uma nova sessão se inicia, e no capítulo 7, no início do capítulo 7, Jesus ensina sobre o relacionamento do discípulo com o próximo, quando ele trata sobre julgamento, e também fala sobre o relacionamento do discípulo com o Pai, quando ele fala sobre a oração, mais uma vez, que devemos orar a Deus para que Deus nos ajude a enxergar com clareza o nosso próximo, para julgar o nosso próximo de acordo com a reta justiça. Esse é um dos textos que mais trouxe a importância para a gente de enxergar o Sermão do Monte como um todo, e não pegar parte. Porque tem gente que pega o capítulo 7 de Mateus e pega só um versículo que está lá escrito, não julgueis. E a pessoa diz, está vendo? Não julgueis, me deixa pecar em paz. Aqui você não vai pecar em paz. Desiste dessa ideia. Nessa igreja você não vai pecar em paz. Sempre vai ter um crente assim, que ama muito a Jesus e que ama muito você para dizer, toma vergonha nessa tua cara e te arrepende. Claro, estou sendo objetivo, né? Ele vai dar um abraço em você, ele vai orar com você. Se for necessário, pode ser que dê uns tapas também, não sei. Mas o que eu quero dizer é que o que Jesus ensina não é simplesmente não julgar. Jesus ensina a não julgar de acordo com os nossos padrões. Não julgar com a nossa justiça. Não julgar com os nossos méritos. Jesus ensina a julgar de acordo com a reta justiça dele, os padrões dele. Então, se você vê o seu irmão com um cisco no olho, você primeiro tem que tirar a trave que está no seu olho para ajudar o teu irmão. O movimento do texto é esse. Vai, tira a trave do teu olho, então lida com o teu pecado e depois vai e lida com o pecado do teu irmão. Mas o que o crente sem vergonha faz? Ele diz assim, quer saber? Cada um com seus problemas. Eu não vou lidar com o meu pecado, vou ficar aqui amansando o meu pecado, vou criar um quartinho de estimação para ele e vou deixar ele lá dentro, bem escondidinho, para ninguém saber que eu sou essa vergonha para o Evangelho. Não vou tratar o meu pecado para também não precisar tratar o pecado do outro. No fim das contas, é isso que a gente faz às vezes. Mas o que Jesus nos ensina? Jesus nos oferece, Jesus nos traz uma vida livre do pecado. Uma nova vida de verdade. Jesus nos ensina, vamos tratar o teu pecado? E depois de tu tratar o teu pecado, você vai ser uma bênção para tratar o pecado do outro. Porque você vai enxergar claramente para poder ajudar o outro. Essa é a queixa. Muitas vezes a gente olha para a igreja e muitas pessoas falam sobre a igreja dizendo, eu fui na igreja e me julgaram. Talvez fizeram isso. Mas o que Jesus nos ensina é julgar de acordo com a reta justiça. Mas avançando no capítulo 7, a partir do verso 13,
do capítulo 7, Jesus parte para a conclusão do seu sermão. E ele conclui com um tripé de ilustrações. Ele fala sobre a porta e o caminho. Ele fala sobre a árvore e os frutos. E ele fala sobre os construtores e as casas. No fim das contas, Jesus está dizendo só uma coisa: você precisa decidir. Chegou a hora da decisão. Você precisa decidir o que você vai fazer com a sua vida. Você vai entrar pela porta estreita, que leva a um caminho estreito, mas que resulta na vida? Ou você vai entrar pela porta larga, trilhar o caminho largo, numa vida de condenação eterna? É esse o resultado. Não existe meio termo. Esse é um dilema real sobre todas as nossas vidas. Existem dilemas falsos. Por exemplo, você vai chegar aqui agora, depois na hora do almoço, vai chegar ali na parte da carne, e se você vai pegar assim, o que será que eu pego? Qual tipo de carne que eu pego? Eu pego frango, eu pego gado, eu pego porco, não sei se tem ovelha, mas vou profetizar aqui. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas isso não é um dilema real. Você pode escolher qualquer um. Você pode pegar qualquer um. Por mais que o camarada que está lá na frente servindo as carnes, ele vai dizer só, não, escolha só uma. Vai dizer, não, eu posso pegar mais de uma. Isso não é uma escolha, um dilema real na sua vida. Mas Jesus apresenta dilemas reais. Ou é um, ou é outro. Não tem meio termo. Não escolher, não decidir, é uma decisão. Não escolher é uma escolha. Inevitavelmente, todos nós já decidimos. De forma consciente ou não, todos já decidimos. E estamos trilhando no caminho da nossa decisão. Em tempos de tantas vozes e ensinos, sentamo-nos e ouvimos o Mestre numa jornada. E agora? Depois de ouvir tudo o que ouvimos, como será a nossa vida daqui para frente? Nós vamos encerrar essa série hoje, não poderia ser diferente. Precisamos encerrar isso com uma decisão. Quero que você acompanhe na sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. O texto diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, tudo isso, todos esses 33 sermões que vimos até aqui, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Feche seus olhos, por favor, eu gostaria de orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos. Fala conosco. Espírito Santo, se o Senhor não ministrar em nossos corações, se o Senhor não jogar luz em nossos corações, tudo isso aqui terá sido inútil. Nós reconhecemos, nós confessamos a nossa dependência do Senhor. Fala conosco. Apesar de nós, apesar de mim, por amor ao teu povo, Senhor, fala conosco por meio da tua palavra e traga à nossa memória tudo aquilo que ouvimos até aqui. Traz sentido ao nosso coração diante daquilo que vamos ouvir hoje. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Você já recebeu uma notificação importante no seu celular? Parece ali dar aquele o barulho, né? Não me veio nenhum barulho na cabeça agora para fazer. Veio ali o barulho, apareceu a notificação importante, e aí você simplesmente olha para aquela notificação importante e deixa para depois. Já aconteceu isso com você ou não? É só comigo? Apareceu lá e você diz assim, ixi, já sei o que é. Depois eu vejo. Vou tomar uma água primeiro.
Simplesmente deixou para depois, e quem nunca fez isso, né? Tira a primeira pedra aí. Às vezes o celular, ele vibra, ele notifica algo muito sério. Uma mensagem urgente da família, tá lá o grupo da família pegando fogo, pau quebrando lá, e aí começa a subir as notificações, e agora o WhatsApp ainda tem aquela função que ele aparece um arroba do lado, ou seja, te mencionaram na discussão, e você pensa, eu não vou abrir isso aqui. Eu vou deixar para depois. Uma mensagem urgente da família, um aviso do banco. Vou deixar para depois, vou deixar para abrir depois das 3, que eles já fecharam. Uma tarefa do trabalho. Sabe que teu chefe te pediu uma coisa, você está devendo, aí você fica dando uma de perdido, né? Você faz salame para não atender. Ou um lembrete essencial de uma coisa que você não podia perder, não podia esquecer. Talvez você já fez isso. Você olhou rapidamente para a notificação, percebeu, chegou à conclusão de que aquilo era importante, entende que aquilo precisa de uma resposta, mas simplesmente deixa para depois. É o famoso levar com a barriga, né? Vai empurrando. E o depois, que na sua cabeça seriam minutos, no máximo horas, viram dias. E quando finalmente você vai abrir aquele assunto, já tem outras 10 notificações por cima. E aquela coisa que era importante, ela se tornou urgente, e o que era urgente se tornou uma emergência. E daqui a pouco já não tem mais como voltar atrás. Você tinha um assunto importante, agora tem 10. E aí você percebe, perdi o tempo. Perdi o momento decisivo para lidar com isso. Muita gente lida assim com Jesus. Ele vê a mensagem, ele ouve a mensagem do reino, ele entende que é séria, admira o que ela diz, reconhece que é importante, mas não responde. Simplesmente baixa as notificações e sobe de novo, como se nada tivesse acontecido. Para encerrar essa série, irmãos, veremos os 3 movimentos que todo discípulo precisa fazer. 3 movimentos decisivos que todo discípulo de Jesus Cristo precisa fazer. Primeiro, ouvir. Ouvir com admiração. Segundo, é reconhecer com reverência. E terceiro, obedecer com entrega. Assim nós finalizamos a jornada que começou no sermão 1. Em primeiro lugar, o que todo discípulo precisa fazer após ouvir o que Jesus está dizendo é ouvir com admiração. Essa é a reação da multidão do versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. É possível imaginarmos aqui um certo espanto das multidões ao ouvirem Jesus. Porque assim, quem olhava para ele não dava nada. É tipo eu e tu assim, fraco de feição. Não bota muita imponência, sabe? A pessoa olha e diz assim, ó, não dá muita coisa por ti. Jesus não se destacava pela sua aparência, pela sua beleza. Ele não era o homem mais bonito. Ele não tinha os cabelos mais sedosos, a barba mais bem feita. Não. Jesus não se destacava entre tantos outros. Ele era um homem comum. Quando Jesus começou a ensinar, começou a pregar, começou a realizar milagres, havia um certo espanto nas pessoas. Isso se evidencia em vários momentos registrados nos evangelhos. Por exemplo, Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, diz assim, após Jesus estar ali ensinando, na sinagoga, junto com os mestres da lei, levanta-se a pergunta, não é este o filho do carpinteiro? Esse cara não é pobre? Como é que ele conseguiu essa instrução? De onde ele aprendeu? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Havia um espanto da parte das pessoas quando ouviam a Jesus. Vai ter alguma coisa que não está fechando. Esse cara comum diante dos nossos olhos tem falado sobre coisas maravilhosas. Então isso sempre marcou o ministério de Jesus. A verdade, irmãos, é que o ensino verdadeiro, aquele que provém de Jesus, aquele que vem de Deus, aquele que é fundamentado na sua palavra, o verdadeiro ensino sempre provocará em nós espanto, mas também provocará em nós encanto. Essas são as duas faces do Evangelho. Causa-nos espanto, mas também encanto. Por que espanto? Porque não somos dignos. Cantamos uma música aqui há 2 semanas atrás, ou há uma até mesmo, não lembro agora de cabeça. Mas aquela música que diz assim: logo eu, finito, carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu. Isso não te maravilha? Isso não te traz um espanto? O ser perfeito de toda a existência, de toda a história, de todo o universo, o Deus que não cometeu nenhum pecado, vem se humilhar e morrer por nós. Não somos dignos disso, irmãos. Nenhum de nós fez por merecer receber esse sacrifício. Não somos dignos, mas somos atraídos. E aí que está o encanto. O espanto é, por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, adorado de eternidade a eternidade, se rebaixa para vir a nós, viver entre nós e morrer por nós. Receber chicotada por nós, receber bufetada por nós, receber desaforo por nós. Jesus foi o cara que levou desaforo para casa, para que a gente pudesse saber muito bem quem somos. Aí está o encanto. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós. Não somos dignos, mas somos atraídos. A sua reação é a mesma dessas multidões aqui? Quando você ouve o ensino de Jesus, quando você lê as palavras de Jesus, quando alguém prega de Jesus para você, há um senso de maravilha no seu coração, de encanto em seu coração? Ou você ouve a palavra de Jesus como quem ouve o caminhão do ovo passando na frente da rua? Há uma admiração em você diante da palavra de Deus? Quando você para ler a Bíblia, há uma admiração diante das santas escrituras? Ou isso aqui tanto faz como tanto fez? Ou a sua Bíblia está cheia de pó? Ou a sua Bíblia está lá marcada, quando você abre ela está marcada no último texto que você abriu, em maio de 2022. A admiração aqui, que faz parte da vida do discípulo, não é superficial. Essa admiração que surge no coração do discípulo diante do ensino de Jesus, não é uma admiração que arranha a casca do coração, não, é uma ruptura interior. Surge algo novo aqui dentro. Eu estou diante de algo que nunca estive antes, estou ouvindo algo que nunca ouvi antes. Não é superficial. Os olhos dessas pessoas estavam sendo iluminados como nunca. O coração dessas pessoas estava sendo aquecido como nunca. Pois Jesus não ensinava como os outros mestres da lei, como os outros escribas. Ele não ensinava como quem está passando uma receita de bolo. Mas ele está ensinando e falando sobre a vida que devemos viver. Perceba, Jesus não ficava citando outras autoridades para trazer peso sobre o seu ensino, sobre o seu discurso. Jesus era a própria autoridade. Jesus é Deus, o próprio Deus na terra. O Sermão do Monte
Ele apresenta um mundo, um estilo de vida totalmente diferente do nosso. Da forma como esse mundo enxerga as coisas. E isso certamente deve provocar maravilha, espanto, em alguns casos até assombro. Como é possível alguém perdoar aquele tipo de ofensa? Muitas vezes, quando vemos os crentes perdoando, a gente se apavora, como se fosse a coisa mais anormal. Mas esse deveria ser o normal. Assim é a vida no monte, regida, vivida pelos princípios do reino de Deus. Parece tudo meio ao contrário essa vida no monte. Mas quando a gente se coloca de ponta cabeça, quando a gente se coloca ao contrário, a gente percebe que ao contrário estava antes. Que a forma como vivíamos antes que estava errado. Que era antes que estávamos caminhando para a direção errada, para o sentido errado. Nos princípios da vida do monte, parece tudo ao contrário, porque os pobres em espírito são os que herdam o reino. Os pobres são aqueles que recebem a maior herança, e não está falando aqui de pobreza, obviamente material, muito menos intelectual. Pobreza de espírito é reconhecer que precisa de Jesus acima de todas as coisas. Nos princípios da vida do monte, são os que choram que são felizes. Cadê a Isa? Está lá a Isa, ó. Vocês viram a felicidade da Isa estampada hoje no momento do batismo? São os que choram, que são felizes. Que choram diante de Deus pelos seus pecados, que choram diante de Deus gratos por aquilo que Deus tem feito em suas vidas. São os que têm fome e sede de justiça que serão saciados. Não são aqueles que buscam saciar o seu coração dentro da sua própria concepção, com a sua própria força, não. Mas são aqueles que buscam a Deus, esses serão verdadeiramente saciados. Nos princípios da vida no monte, o coração vale mais do que a performance. O invisível, aquilo que não aparece, importa mais do que aquilo que está aparecendo e sendo jogado diante dos outros muitas vezes. O secreto vale mais do que o público. Pois é no secreto que o aparente, que o público ganha sentido, ganha significado, ganha razão de ser. Você se maravilha diante disso? Você continuaria amando a Jesus e maravilhado com Jesus se ninguém nunca batesse palma para você? Se ninguém nunca chegasse e falasse assim, ó, parabéns, você ganhou uma estrelinha no céu. Se ninguém nunca reconhecesse todo o esforço que você faz. Você consegue se maravilhar diante desse ensino? Nos princípios da vida do monte, a graça é maior do que a retribuição. O amor é maior do que a vingança. Na vida do monte, a gente não tenta fazer a justiça com as próprias mãos, a gente não fica torcendo para o outro se dar mal. Aprendemos com o nosso Senhor que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Você consegue se maravilhar diante desse ensino? Ou isso lhe causa repulsa? Porque os discípulos ouvem e admiram, se maravilham diante desse ensino. O Sermão do Monte é isso, ele é radical. É tão radical, é tão contracultural, mas é tão belo ao mesmo tempo, que só pode ter vindo de Deus. Não tem como um ser humano, a partir de si próprio, ter elaborado isso. Isso é palavras de Deus aos nossos corações. Porém, irmãos, a admiração não é o fim. É só o começo da jornada de transformação. O discípulo verdadeiro, ele começa admirado. Mas ele não fica acostumado com isso. Ele não fica acomodado. Então talvez hoje você precisa ser confrontado ao seu coração, aí no seu coração,
de que ao ouvir as palavras de Jesus não há um maravilhamento no seu coração, não há encanto no seu coração, porque o seu coração está amando outras coisas e não Deus. Por isso não há admiração, mas também há aqueles que afirmam crer em Cristo, mas que em algum momento da caminhada, as palavras de Jesus pararam de encantar. Em algum momento da caminhada, as palavras de Jesus pararam de ter o mesmo efeito. Não estou falando sobre sentimento simplesmente. Estou falando sobre amor, sobre amar, sobre se encantar, se deleitar em quem Deus é. A pergunta que eu lhe faço, portanto, é a seguinte: as palavras de Jesus te deixam maravilhado? Há encanto diante dos seus ensinos? Talvez a nossa oração precisa ser aquilo que está no Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Talvez você anda por aí, diante da palavra, todo domingo na igreja, na quinta-feira, participando de tudo, mas com os olhos fechados. Esse é o primeiro movimento do discípulo. Para ouvir e obedecer de fato, ele precisa ouvir com admiração. Ele precisa ter encanto. O segundo movimento é reconhecer com reverência. Versículo 29 do texto de Mateus 7 diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. A multidão que ouve Jesus pode até aplaudir Jesus no final do seu discurso. Jesus termina o Sermão do Monte com a ilustração, as 3 ilustrações das decisões. Talvez lá no final todo mundo, muito bom, parabéns Jesus. Mas não há um reconhecimento, não há uma reverência de fato às palavras de Jesus. A multidão é isso, a multidão ela para na admiração. Mas o discípulo não passou a mais. O discípulo reconhece a autoridade de Jesus. Esses são níveis distintos de relação com Deus. Uma coisa é você olhar e dizer, é bonito, é legal. Você olha para a igreja, ontem nós celebramos o aniversário da Jojo aqui, e aí tinha alguns familiares, algumas pessoas que não são cristãs, não são convertidas, e sabe o que uma das coisas que mais chama a atenção deles? É eles chegarem aqui e dizer assim, nossa, como está bonita essa igreja. E às vezes a gente não repara nisso, né? A gente tem uma igreja bonita, gente. As pessoas vêm e falam assim, nossa, como está bonita essa igreja. Aí teve umas pessoas da família que eu fui mostrar ali as salas e tal, tudo mais. E aí um camarada olhou para mim e disse assim, de onde é que vocês recebem dinheiro de algum lugar? Vocês ganham esse dinheiro de algum lugar? Eu disse, não. É os dízimos e as ofertas. Que ninguém é obrigado. Fique tranquilo, ninguém vai pedir teu dinheiro aqui. Se é teu dinheiro, vá em paz. Se é que existe em paz. Se é que existe paz, né? Para viver o dinheiro como seu. Ser escravo disso. Mas esse camarada olhou para mim e disse assim, sabe o que mais me chama a atenção? É a união de vocês. Como é bonito isso na igreja. Todo mundo se ajudando. Eu falei, é verdade, é verdade. E sabe por que isso acontece? Porque nós amamos a Jesus. E Ele nos ensinou a viver em comunidade. Então tem gente que admira isso. Que admira Jesus. Mas não reconhece como reverência quem Ele é. São níveis distintos de relação. A admiração, ela pode ser só estética. Pode ser aparente, pode ser superficial. Mas a reverência é submissão. E isso exige coração. Você precisa dobrar, você precisa curvar o seu coração diante de Jesus. Daquele que possui a autoridade absoluta. Porque ele não transmite a verdade simplesmente, ele é a própria verdade. Nós não estamos ouvindo a verdade da boca de alguém que não tem moral para falar. Nós estamos ouvindo a verdade da boca de Jesus. Aquele que é a própria verdade.
aquele que estabelece o que é verdade, é dele que nós estamos ouvindo. Jesus é a autoridade absoluta. Ele é essa verdade, ele encarna essa verdade. A verdade habitou entre nós, andou entre nós. Você consegue crer nisso? Jesus não veio simplesmente para interpretar alguma coisa, ele veio para ser e nos ensinar o que nós devemos ser também. Portanto, irmãos, o Sermão do Monte não é um conjunto de conselhos espirituais. Não é um curso de um coach ensinando a gente a viver uma vida mais confortável. O Sermão do Monte é a revelação do que deve ser o caráter do discípulo. Quem nós devemos ser está aqui dentro do Sermão do Monte e devemos reconhecer isso com reverência diante de Jesus. Reconhecer Jesus com reverência é entender que ele não é apenas um mestre, não é apenas um exemplo, não é apenas uma inspiração. Jesus é Deus. E sendo Deus, ele deve ser ouvido. Ele é Senhor e sua autoridade exige uma resposta. Precisamos dar uma resposta. É esse reconhecimento, o reconhecimento de quem ele é, que prepara o coração para o terceiro passo, para o terceiro movimento do verdadeiro discípulo, que é a entrega. Reconhecer quem ele é, prepara o coração para a entrega verdadeira. Está comigo aqui? Amém? Está com sono? Levanta e dá uma volta. Terceiro e último lugar. Obedecer com entrega. Amado irmão, entenda algo, por favor. O Sermão do Monte, a fala de Jesus, termina no versículo 27 do capítulo 7. Os versículos 28 e 29 é o evangelista Lucas registrando a reação da multidão. Mateus, perdão. No início do capítulo 8, eu gostaria que você olhasse para esse texto agora, nós já temos um exemplo de resposta ao Sermão do Monte. Mateus 8, versículo 1 até o 3 diz assim: quando ele desceu do monte, você percebe que é uma continuação direta? Amém? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Muitos. Depois de tudo isso que Jesus falou, continuaram seguindo a Jesus. Isso nos faz entender que muitos se converteram ali. De que muitos creram em Jesus ali. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Mateus faz algo brilhante aqui. Mateus, que escreveu o relato, o evangelho de Jesus aqui. Ele não encerra a mensagem de Jesus com o capítulo 7. Jesus termina o seu sermão, deixando claro que uma decisão precisava ser tomada. Ele encerra mostrando o que significa obedecer com entrega total. Não é só fazer para aparecer, é fazer a partir do coração. Você deve se lembrar que no pé daquele monte, nas muitas multidões que cercavam, no pé daquele monte havia todo tipo de gente. Mas Jesus ensina quem são os seus discípulos. Jesus ensina como devem ser os seus discípulos. O primeiro personagem que aparece em tela para nós não é um líder religioso, não é um fariseu, não é um curioso, não é um interesseiro ou alguém moralmente exemplar. O primeiro a responder o Sermão do Monte foi um leproso. Primeiro, o registro de resposta ao Sermão do Monte foi um leproso. O leproso era alguém que não podia tocar em ninguém. Ele não podia ser tocado por ninguém. Ele não podia ter vida social.
porque aquilo era, além de ser constrangedor, porque a lepra se referia a um tipo de doença de pele na época que começava a comer a cartilagem, orelha, nariz, os órgãos, a pele começava a abrir feridas, sair pus. Então tu pensa, isso espalhado por todo o corpo. Ninguém queria ficar perto de alguém assim. Havia uma lei estabelecida de que um leproso deveria ficar a uma determinada distância de outras pessoas. Ele não poderia chegar perto de outras pessoas até ser declarado puro, até que ele fosse curado, ou morresse com aquilo. E esse é o camarada que se aproxima de Jesus, que dobra os joelhos diante de Jesus. E como quem diz assim, sou eu. O Senhor iniciou falando, bem-aventurados os pobres em espírito. Sou eu. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, porque sou esse eu. Eu ouvi. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Uma pessoa que não podia tocar ninguém, não podia receber um abraço de ninguém. Há quanto tempo não recebia um abraço? Não podia ter vida social. Ele não podia adorar com o povo, ele não podia participar do culto, não podia entrar no templo, porque era considerado impuro diante de Deus. E carregava a impressão sobre si mesmo de condenação. Vivia os seus dias e cada vez que olhava para suas feridas, cada vez que olhava ao redor e se percebia sozinho, ele trazia sobre si uma consciência, eu estou perdido, eu estou condenado. Não existe salvação para mim. Mas ainda assim, diante do ensino de Jesus, ele se aproxima, se prostra e se entrega. Obrigado, irmão. Ganhou uma estrelinha no céu. Você percebe que ele chega diante de Jesus e diz assim, ó, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, está liberado. Se o Senhor quiser, pode me curar. Eu quero isso. Se o caminho é esse, se ser teu discípulo é isso tudo que o Senhor acabou de falar, eu estou dentro. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Eu quero ser um dos teus. Isso é encantador, perceba, ele não dá ordens para Jesus. Ele não diz assim, presta atenção. Tá vendo aqui, ó? Não tem ninguém pior do que eu sou o primeiro da fila. Vamos lá, Jesus, terminou o discurso, agora vamos para a ação. Eu sou o primeiro da fila, me atende. Me atende, me cura. Ele não dá ordens para Jesus. Ele não negocia com Jesus. Ele não diz, já pensou, Jesus? Tem um ex-leproso te seguindo no teu ministério, que testemunho? Jesus, tu precisa de mim. Porque é isso que a gente acha às vezes, né? Que Jesus precisa da gente. A gente vai para a igreja pensando assim, não, um dia eu vou contar o meu testemunho. Se é teu testemunho, não conta. Porque é teu. Testemunho é falar sobre o que Cristo faz em nossas vidas. Não é sobre o que a gente faz para Ele. É o que Ele faz em nossas vidas. E aí Ele, fazendo em nossas vidas, nos leva, obviamente, a servi-lo. Mas perceba que esse leproso, ele não dá ordens, ele não negocia, ele não apresenta méritos. Ele não chega para Jesus e diz assim, ó Jesus, apesar das minhas dores, apesar dos xingamentos, das chacotas, apesar das pessoas ficarem olhando para mim e dizendo, ó, lá vai o leproso, lá vai o fedido, lá vai aquele lá que não pode ficar com ninguém. Apesar de tudo isso, Jesus, eu estou aqui, hein? Eu sentei aqui no pé do monte para te ouvir e abri uma roda na minha volta. Ninguém ficou perto de mim, mas eu fiquei aqui, Jesus. Ô Jesus, eu acho que o Senhor tinha que me valorizar. O Senhor não pode perder um cara que nem eu. Ele não negocia. Ele não apresenta méritos. E ele também não promete nenhum desempenho futuro. Ele não chega e diz assim, Jesus, eu acho que vale a pena investir em mim. Porque se o Senhor investir em mim, Jesus, se tem alguém que é decidido, dedicado,
competente nesse mundo sou eu. Esse cara sou eu. É a teologia do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Jesus investe em mim que vale a pena. Ele não chega para Jesus e diz assim: ô Jesus, me cura, me salva, que o Senhor vai receber um novo braço direito. Esquece Pedro, Tiago e João. Eu vou ser o seu cara. Ele não fica prometendo que não vai pecar, ele não fica prometendo que não vai errar, ele não fica prometendo que vai fazer tudo certo, ele não promete nada, ele não pede nada. A única coisa que esse infeliz, porque era alguém infeliz, a única coisa que ele faz diante de Jesus é dizer: eu estou aqui. Se o Senhor quiser, é isso. Pode me purificar. Eu estou aqui. O que devemos oferecer a Jesus, irmão, é a única coisa que de fato temos. Porque, vamos lá, me diz o que você tem. Seu carro? Amanhã esqueceu ali trocar a correia dentada. Pá, você foi o motor. Tá andando, sofre um acidente. Pá, perda total. É o seu carro que você quer dar para Jesus? Você não tem ele. Em última análise, você não tem ele. É o seu dinheiro? Você não tem ele. É a sua saúde? Você não tem ela. A única coisa que de fato temos é a nossa própria vida. É o nosso próprio coração. E essa é a única coisa que devemos entregar a Ele. É a nossa própria vida. Essa é a nossa oferta. Essa é a nossa entrega. A nossa própria vida. Que muitas vezes, na maioria das vezes, é uma vida quebrada. Ou não é? Quem chegou inteiro para Jesus? O próprio Jesus diz: eu vim para os que estão doentes, os quebrados. A vida que entregamos para Jesus, você que reconhece Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, o que você entregou para Cristo não foi algo bom, não. Foi algo quebrado. É isso que entregamos para Ele, uma vida quebrada, uma vida impura, manchada, marcada pelo pecado, imersa na podridão desse mundo, imoral, cheia de vícios, uma vida ferida. Chegamos a Jesus como um cachorro abandonado na rua que apanha de todo mundo. Que alguém levanta a mão, já se encolhe, já chora. Machucados, abandonados, feridos, traídos. Chegamos a Jesus aos cacos. Mas chegamos com o desejo de ser transformado. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Não tenho nada para te oferecer. As minhas mãos estão vazias. Mas se o Senhor quiser, aqui está a minha oferta, a minha vida. Isso é obedecer com entrega. Esse é o terceiro movimento que todo discípulo deve fazer. Não é aprender as regras da Igreja Batista. Que a gente tem regra aqui também. Por exemplo, nós temos aqui o 11º mandamento. Hoje, quando você for abrir o refrigerante, você já sabe, abriu, serviu. Mas não adianta fazer isso. Eu sou o mais crente daqui, eu vou servir para todo mundo hoje. Quem quiser, levanta o copinho para cima aí que eu vou servir para todo mundo. Não adianta. É uma obediência vazia. Não adianta a gente falar assim, ó, vamos recolher as mesas. Já levanta a mão ali, né, com o peito estufado, peito de pomba, não, deixa para mim. Mas se não houver uma entrega a Deus, não adianta. O que eu quero dizer a você, meus irmãos, é que se há uma entrega verdadeira do teu coração, não haverá rejeição da parte de Deus.
João capítulo 6, versículo 37, Jesus diz assim: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Se você for a Cristo, Deus não irá rejeitá-lo. Portanto, vá. Vá e ofereça a sua vida. Ela está quebrada? É desses que Jesus gosta, porque não tem outro tipo. Ela está manchada? Ele nunca recebeu uma vida diferente do que essa. Está ferida? É desses que ele gosta. Jesus toca nesse leproso e restaura a dignidade dele. Perceba como tudo isso comunica. Alguém que há muito tempo não recebia um abraço, nem a distância talvez. As pessoas nem faziam assim para ele. Oh, não, virava o rosto. Mas ele chega diante de Jesus e Jesus toca ele. Jesus restaura a dignidade desse homem. E é isso que Jesus quer fazer com a gente. Tocar em nós. Restaurar a nossa dignidade. Restaurar quem somos. Purificar o nosso coração. Quando esse leproso chega diante de Jesus dizendo: se tu quiser, pode me purificar, Jesus diz: eu quero. Claro que eu quero. E isso revela o coração de Jesus. O nosso Salvador. O nosso irmão mais velho, que veio morrer por nós para abrir o caminho, para que a gente pudesse viver a vida eterna. Ele purifica esse leproso, demonstrando o poder dele. Quando chegamos diante de Jesus dizendo: então tá, eu estou aqui. Nós não estamos fazendo isso diante de um simples mestre, diante de alguém muito inteligente, ou diante de um profeta, um pastor, um apóstolo. Não, nós estamos fazendo isso diante do próprio Deus. O único que tem poder para nos purificar de verdade. Essa deve ser a nossa resposta ao Sermão do Monte. Ir a Ele. Ouvir e obedecer. O leproso é o primeiro exemplo vivo de alguém que ouviu o Sermão do Monte e entendeu a sua essência. Obedecer não é provar força, é confessar fraqueza e se entregar totalmente ao Senhor. Esse leproso sabia que não possuía condições de alcançar a felicidade, a vida verdadeira por si só. Ele sabia que ele precisava de algo diferente. Mas esse algo diferente que ele procurava e precisava é a mesma coisa diferente que nós precisamos. Se chama nova vida. Se chama se tornar uma nova criatura. E isso é obras de Deus. Por isso, todos precisamos ir a Jesus. É Ele que vai nos dar vida. A obediência verdadeira nasce dessa entrega radical. Então você que está aí, que acompanhou toda essa jornada, em nome de Jesus, pela última vez dentro dessa série, ouça. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar. Você admira Jesus? Você reverencia Jesus? Ou se entrega a Jesus? Eis a pergunta que encerra não apenas esse sermão, mas toda a série. O Sermão do Monte te impressionou ou te transformou? Tomara que as duas coisas. Porque a admiração sozinha, admiração sem reverência é para espectador. É para quem assiste culto. É para quem julga. Hoje foi bom, hoje não foi. Agora, a reverência sem entrega é para religiosos. Não, Deus o livre. Eu entrar na igreja, eu vou tirar meu boné. Vai que Deus me fulmina. Não, Deus o livre, vir na igreja de chinelo. Tem alguém de chinelo aí? Quem está de chinelo? O André, ó. Meu Deus, direto para o inferno.
Reverência sem entrega de coração é religiosidade, é hipocrisia. E isso não salva ninguém. O que gera discípulos de verdade é entrega sem reservas. É entrega de coração, que possui reverência e que possui admiração. Ele é meu Senhor. Eu o temo. Eu o admiro. Mas isso tudo parte do coração, de uma entrega do coração. No sermão 1, Jesus nos chamou a ouvir. No sermão 34, Jesus nos chama a obedecer. Obedecer significa aquilo que o leproso nos ensinou. Vir a Cristo. Prostrar, confiar e se entregar totalmente ao toque e à voz de Jesus. No pé daquele monte tinha todo tipo de gente. Quem é você? Curioso? Fofoqueiro? Interessado? Interesseiro? Quem só quer cura? Quem só quer pão? Quem só quer peixe? Ou você é aquele que admira, que reverencia e que se entrega? Só admiração não é suficiente. Só reverência não basta. O sermão de Jesus exige resposta, entrega e obediência. A vida no monte, irmãos. A vida no monte não é sobre um lugar ou circunstâncias. É sobre viver a realidade do reino como verdade absoluta em nossas vidas. Hoje e sempre. Subimos o monte para ouvir Jesus. Jesus desceu do monte e nós vamos descer atrás dele e continuaremos seguindo. Amém? Com admiração, com reverência e principalmente com entrega. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela jornada que fizemos até aqui. Obrigado por termos a oportunidade, o privilégio de encerrarmos isso justamente no dia em que celebramos o batismo. Batismo que, de forma ilustrativa, dentro do nosso contexto aqui, poderia muito bem representar a hora de descer do monte. Essas pessoas que tomaram as suas decisões, elas ouviram, elas aprenderam e elas decidiram. E agora é hora de seguir. Seguir admirando, seguir reverenciando, seguir se entregando. Em nome de Jesus, que essa seja a vontade de todos os nossos corações aqui, Senhor. Viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Viver uma vida de acordo com os Teus propósitos. Livra-nos de ouvir tudo o que ouvimos e não obedecermos. Livra-nos de vivermos uma vida tola, onde ouvimos as palavras de vida eterna e nos agarramos às palavras de uma vida passageira. Que o Teu Espírito Santo testifique tudo isso em nossos corações. Que o Senhor restaure, renove, ou até mesmo hoje, crie, gere em nosso coração admiração por aquilo que o Senhor é, por quem o Senhor é. Que o Senhor renove em nossos corações a nossa reverência. Que a nossa informalidade jamais se torne irreverência. Que a nossa sensação de ser íntimo do Senhor não nos leve a te reconhecer como Deus, Criador dos céus e da terra, e temer ao Senhor. Renova isso dentro de nós. E renova
o nosso compromisso, a nossa obediência, a nossa entrega. Pai, eu clamo que o Senhor levante essa igreja para viver uma vida no monte. Não no lugar geográfico, não em circunstâncias específicas, boas ou ruins, mas uma vida que é vivida a partir dos teus princípios. É isso que queremos e é só isso que nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Quem quer descer do monte, então, se coloca em pé aí. Nós vamos encerrar cantando ao Senhor. E essa música que cantaremos, ela fala sobre a continuidade. O discípulo que admira, que reverencia e que se entrega, a vida dele próprio não é o fim, não morre ali. Mas isso alcança outras pessoas. A ideia, irmãos, é que através das nossas vidas, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade, e eu digo o privilégio, de acompanhar essa jornada conosco, que essas pessoas possam enxergar em nós valores do reino, possam enxergar em nós a vida no monte, possam ler através das nossas vidas o que é ser um discípulo de Cristo. Essa canção é sobre isso. É sobre uma declaração de quem quer viver por algo mais. Eu não quero trabalhar, dormir, pagar boleto e morrer. Eu quero viver por algo que faça sentido. Eu quero ser remido. Eu quero ser salvo. Eu quero ser parecido com o meu Redentor. Essa música é uma declaração, é uma oração, é um pedido que através da minha vida as pessoas conheçam a Deus. Essa música carrega uma verdade muito pesada, muito profunda, porque ela nos ensina a adotar uma postura tão comprometida com o Evangelho, uma entrega tão profunda com o Evangelho, que há em nossos corações o desejo de que a gente não seja tropeço para os outros. Que eu não impeça ninguém de conhecer ao Senhor, mas que seja justamente o contrário. Eu quero ser uma carta de Deus para esse mundo, revelando quem Deus é através da minha vida. É assim que os discípulos de Jesus descem do monte e vivem as suas vidas. Eles não deixam lá. Essa jornada não acabou aqui. A ideia é que ela nos norteie para o resto das nossas vidas. A letra vai ser projetada ali. Eu quero desafiá-lo a cantar, mas fazer isso em espírito de oração, declarando isso a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Assim que terminarmos a canção, já iremos para o próximo passo, então fique tranquilo. Não deixe o seu estômago roubar seu coração agora. Você vai ouvir a letra dessa música e você vai se admirar com ela. Você vai achar bonita ela. Você vai ouvir sobre esse Cristo e você vai reverenciar Ele. Você vai dizer, realmente Ele é bom. Mas não pare por aí. Entregue o seu coração. Porque o nosso Cristo ressurreto está de braços abertos para você. Porque Ele ama você. E porque a nova vida está nele. Então para de fugir. Para de fugir. Ele está te chamando. E faz tempo. Ouça e obedeça
a Jesus.
isso em nossos corações. Clamamos para que assim o Senhor faça. Coloque em nossos corações o desejo de viver para o Senhor, de pertencer ao Senhor, de desfrutar da vida que há no Senhor. Ilumina os nossos olhos, ó Deus. Aquece os nossos corações. Revela a cruz de Cristo e nos chama através do teu sangue. Nos adota por meio da tua graça. Nos torna teus, definitivamente teus. Talvez muitos de nós vivemos vidas sem significado, sem propósito. Lutamos, nos desgastamos com coisas que logo passam. Ó Deus, o Senhor sabe o quanto isso tem nos matado por dentro. O quão doloroso tem sido viver a vida sem ter a certeza de que é essa vida que deveríamos viver. Clamamos em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo revele Cristo nos chamando, nos resgatando do nosso pecado e nos dando uma nova vida. Nos ensina a desfrutar disso. Devolve-nos, dá-nos a alegria da tua salvação, em nome de Jesus. Enche os nossos corações com a tua presença e que a nossa vida pare de ser sobre nós e comece a ser sobre o Senhor, porque é aí que nós encontramos sentido. Nós oramos assim, para a honra do Senhor, para o avanço do teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.